Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. A oração de coleta, a oração que nós rezamos no início da missa, termina dizendo, pedindo a Deus, fazendo um pedido: dai ao nosso tempo a vossa paz. Realmente, esse tempo em que nós vivemos, esse mundo no qual estamos, necessita da paz de Deus. Santo Agostinho, no seu livro famoso, sua obra, De Civitate Dei, a cidade de Deus, ele imagina como seria um local, uma região, um povo, que tivesse apenas 10 leis. Neste local, apenas 10 leis vigorassem, apenas 10 leis fossem seguidas. No mundo em que nós vivemos, são criadas, são inventadas leis sobre leis, são promulgadas leis a todos os momentos, e as pessoas não cumprem. Se nós tivéssemos uma região do mundo, um local maravilhoso, um local encantador, como imagina Santo Agostinho, onde apenas 10 leis fossem seguidas, nós teríamos a perfeição da caridade, a perfeição da bondade, nós teríamos a perfeição da castidade, do amor a Deus, nós teríamos almas que estivessem dispostas a se sacrificar pelos outros, nós teríamos tantas maravilhas. Bastariam 10 leis e nós teríamos a cidade de Deus entre os homens, De Civitate Dei, como tratava Santo Agostinho nessa sua obra, a cidade de Deus. Entretanto, nós vemos que o mundo de hoje vive o contrário. As pessoas que rezam são ridicularizadas. As pessoas que ainda frequentam a igreja, porque muitos já abandonaram, e muitos se aproveitaram também da questão da pandemia como desculpa. Alguns já não iam na missa, já tinham dificuldade, a consciência pesava, mas agora não pode, porque é perigoso. Claro que existe um perigo, estamos tomando todas as precauções. Entretanto, o mais perigoso é não praticar a lei de Deus. O mais perigoso é não frequentar a igreja. O mais perigoso é não comungar, é não confessar, é não cumprir a lei de Deus. E o mais perigoso é ir para o inferno. E tem pessoas que brincam com a salvação da própria alma. Rezam quando dá. E olhe lá, confessam quando aparece uma oportunidade. Comungam quando dá. E pior, às vezes comungam mal, em estado de pecado, e a comunhão que deveria ser salvação eterna, torna-se um remédio que traz a perdição. Porque quem comunga em estado de pecado mortal não tem os benefícios da Eucaristia. Mas nosso Senhor Jesus Cristo julga aquela alma por ter recebido a Ele sem estar preparada. Nós pedimos na oração de coleta, na oração inicial, dai ao nosso tempo a vossa paz. O mundo está conturbado, o mundo está agitado, o mundo está sendo movimentado, sendo chacoalhado por todos os lados. Não só por causa da questão da pandemia, também, não só por causa disso, mas principalmente porque os homens já não cumprem mais a lei de Deus. E nós vivemos assustados, angustiados, agitados. Assaltos, roubos, enganos, mentiras, fraudes. Nós vivemos em um mundo de ponta cabeça. Nós vivemos em um mundo onde a lei de Deus é ridicularizada, onde os homens olham para Deus e desprezam a Deus. E dizem, tua lei não serve para nós. Entretanto, diz um salmo, ri-se deles o que mora lá nos céus. Como diz aqui no Brasil, alguém vai fazendo uma coisa, o outro vai criando razão, né? Está criando razão. Deus está criando razão para com esse mundo. E com razão, em algum momento, Deus dirá basta. Ou melhor, talvez Deus já tenha iniciado a dizer o seu basta para esse mundo. Porque de um lado, nós temos a maldade do coração humano disseminando horrores, distribuindo crimes e maldades.
Mas, de outro lado, nós temos a natureza que está sendo um pouco movimentada nos últimos tempos. Vulcões, terremotos, maremotos. Será que Deus não está querendo nos dizer que está na hora dos homens se frearem? Que está na hora dos homens deixarem de lado sua arrogância, seu orgulho que desafia os céus? Porque Deus se prepara para julgar os homens, inclusive para castigar, como Nossa Senhora disse em Fátima, em 1917, quando ela prometeu que se os homens não se convertessem, viriam castigos. Nossa Senhora falou em 1917 contra a imoralidade. 1917. O que Nossa Senhora diria da moralidade do mundo de hoje? Ou da amoralidade do mundo de hoje? Nossa Senhora disse que se os homens não rezassem o terço todos os dias, viriam castigos. Quem é que reza o terço todos os dias? Quem é que cuida da própria alma? Quem é que se reúne em família para rezar? Infelizmente, a impressão que nós temos é que os homens esperaram a palavra de Deus para fazer o contrário. Se Nossa Senhora disse isso, faz o contrário. Se os mandamentos dizem tal coisa, faz o contrário. Entretanto, ri-se deles o que mora lá nos céus. Nós vemos que o profeta Isaías, na primeira leitura, ele diz o seguinte: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela com uma tocha a salvação. Nós deveríamos repetir com o profeta Isaías, nós que somos filhos de Deus, nós que fazemos parte da única igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos dizer: eu não descansarei enquanto a palavra de Deus não for cumprida neste mundo. Eu não descansarei enquanto o reino de Deus não vier a esta terra. Se todos nós católicos nos uníssemos em oração, rezássemos diariamente pela transformação deste mundo, nós rezássemos pela igreja que tanto precisa. Nós vemos, infelizmente, tantos horrores que vão acontecendo em todas as partes, infelizmente até com a igreja, dentro da igreja. Infelizmente, às vezes, por filhos indignos que fazem coisas indevidas. Nós devemos rezar por nossa igreja, nós devemos rezar por nosso mundo, nós devemos implorar que nossas orações, nossos sacrifícios, nossa vida de piedade conquiste de Deus a transformação deste mundo. Nós devemos pedir que venha o reino de Maria. Nós devemos utilizar de todos os nossos dons, de tudo aquilo que Deus nos concedeu para servi-lo. Porque se Deus nos concedeu dons, seja a facilidade de falar, seja um espírito caridoso para ajudar o próximo, se Deus nos concedeu tudo isso, um dia Ele nos cobrará. Um dia Deus perguntará: meu filho, e naquele dia que eu te inspirei para dar um bom conselho ao próximo, e você não deu? Ah, mas eu não prestei muita atenção. Mas Deus me dirá: meu filho, minha filha, eu te inspirei para que tu ajudasses ao teu irmão. Nós devemos colocar em prática os dons que Deus nos deu. Nós devemos fazer render os talentos que a providência nos concedeu. Por isso, a segunda leitura diz que há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas é um mesmo Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. É Deus que realiza em nós. Nós devemos ser dóceis nas mãos de Deus para que nós possamos fazer a obra de Deus neste mundo. Que nós sejamos a palavra de Deus para o próximo. Que nós sejamos as mãos de Deus para o próximo. Que nós sejamos o próprio Deus que ajuda as almas necessitadas. Por isso somos cristãos. Somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristianos alter Christus. Um cristão é um outro Cristo. Nós devemos ser um outro Cristo neste mundo para a salvação das almas e conversão dos pecadores, como pediu Nossa Senhora em Fátima. E nós vemos que o Evangelho de São João nos traz a narração das bodas de Caná. Eles estão ali reunidos, festa de casamento, falta o vinho, estragou a festa. Faltou o vinho que deveria alegrar o coração dos justos, como nos diz a Escritura. Faltou o vinho, faltou alegria na festa. Mas Nossa Senhora, ela com o poder de medianeira, de intercessora junto a Deus, ela, Nossa Senhora, intercede por aqueles que sofreriam na festa
por não ter mais vinho. E Nossa Senhora pede a Nosso Senhor, e Nosso Senhor faz um milagre. E o vinho que eles tomam naquela festa é um vinho mais extraordinário do que o vinho que estavam tomando no começo da festa. Nós vivemos em um mundo, como dissemos no começo, conturbado, agitado, com muitas coisas acontecendo. Vulcões de um lado. Ontem mesmo recebi uma notícia que saiu durante esta semana de um vulcão que explodiu embaixo do mar. Ninguém imaginava, apareceu. Já levou um tsunami para não sei que canto. Quem que esperava que aparecesse um vulcão debaixo do mar? Acontece. Nesse mundo conturbado, nós devemos pedir a Nossa Senhora que ela interceda junto ao seu Divino Filho para que a história receba o melhor vinho. E que o fim da história não seja uma história de fracasso. Porque se nós continuarmos como estamos assim, com a humanidade caindo de cabeça no abismo, no fundo do abismo quase que é a adoração ao demônio que nós vamos ver daqui a pouco em praça pública. É o que o demônio quereria, mas Nossa Senhora não permitirá isso. Nós devemos pedir a Nossa Senhora que interceda junto ao seu Filho para que o fim da história dos homens, o fim da humanidade, antes de chegar o fim do mundo, que esse fim seja um fim glorioso e que nós recebamos na terra o vinho novo que alegra o coração dos justos. Nós recebamos na terra esse vinho novo do reino de Deus que nós pedimos todos os dias no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse reino de Deus que nós pedimos todos os dias é o reino de Maria prometido por Nossa Senhora em Fátima. Nós devemos pedir esse vinho do reino de Maria que transformará a humanidade, que alegrará o coração dos justos, o coração dos eleitos, para que assim Deus reine neste mundo, para que Nossa Senhora triunfe por Deus neste mundo. Porque ela prometeu que nações seriam aniquiladas, viriam castigos, mas por fim o seu imaculado coração triunfaria. Peçamos esse triunfo, peçamos a graça de sermos seguidores fiéis de Maria nesta terra, para por ela lutar, para por ela vencer, para que Cristo vença, triunfe nesta terra e seja glorificado pelos justos durante toda a eternidade. Que Nossa Senhora esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, para que nunca nós abandonemos esta luta por Deus e que nós sejamos aqueles que não descansemos, como o profeta Isaías, enquanto este luzeiro não brilhar, enquanto na cidade santa, na cidade de Deus, a glória de Deus não seja posta no centro como num candeeiro. Que Nossa Senhora nos leve adiante, nos dê força e faça com que um dia, com Cristo e com Maria, triunfemos na terra e por fim nos alegremos no céu durante toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.